Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar início, então, à nossa quarta aula da disciplina Enfermagem, Urgência e Emergência. Hoje o assunto vai ser disfunções respiratórias, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente sobreviver, a gente precisa, além dos nutrientes que a gente adquire através dos alimentos, pelo sistema digestório, né? Isso de uma forma natural. A gente precisa também, depende de gases, né? Dessa troca de gases. Ou seja, eu preciso receber o oxigênio da atmosfera e eliminar o dióxido de carbono, que é o resíduo final do processo de respiração. A nossa respiração ela é composta por dois movimentos, a inspiração e a expiração, que correspondem à expansão e ao relaxamento da musculatura pulmonar da parede torácica, tá? O ato de respirar, ele mantém um padrão regular e ininterrupto que varia de 12 a 20 respirações por minuto, isso no indivíduo adulto. Quando a gente fala em disfunções respiratórias, ou seja, são todas aquelas alterações do sistema respiratório que podem comprometer a nossa saúde vital, tá? Ou seja, alguma doença, alguma patologia que impede que eu realize essa troca gasosa adequadamente e, consequentemente, meus órgãos, minhas células, meus tecidos começam a sofrer com essa ausência de oxigênio e esse aumento do dióxido de carbono. Então, como eu falei, o oxigênio é essencial para a nossa vida, por isso é essencial a obtenção do oxigênio pelas células, né? E a eliminação do dióxido de carbono pelos pulmões, certo? O ar, gente, ele entra pelo nariz, onde ele é purificado, aquecido, umedecido, ele vai passar pela nossa faringe, que é o órgão comum ao sistema respiratório e sistema digestório. Da faringe ele segue para a laringe, da laringe ele vai para a traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Os brônquios e os bronquíolos, eles são revestidos por cílios e esses cílios vão realizar um movimento de varredura. Então, a função deles é retirar tudo que tem de impurezas para que esse ar chegue lá nos nossos alvéolos pulmonares sem nenhum corpo estranho. Então, quando esse ar chega lá nos alvéolos pulmonares, ocorre a troca gasosa. O oxigênio passa para a circulação sanguínea e o dióxido de carbono da circulação sanguínea passa então para os alvéolos e esses eliminam através da expiração. Os pulmões são em número de 2, né? Eles ocupam a caixa torácica, existem ainda os músculos que vão auxiliar esses movimentos respiratórios, que são chamados músculos acessórios da respiração, e entre esses músculos nós temos o diafragma, que é o principal músculo para os movimentos respiratórios, e os músculos intercostais e esternocleidomastoide, tá? Aqui eu trouxe a imagem, ó, né, do esternocleidomastoide, tá? Os músculos intercostais que ficam entre as costelas. Aqui não está aparecendo o diafragma nessa imagem. Bom, primeira disfunção que a gente vai estudar hoje é o enfisema pulmonar. É uma doença pulmonar obstrutiva crônica de caráter irreversível, tá? Não tem cura. Onde existe uma dilatação permanente desses alvéolos com perda da elasticidade pulmonar. Então, o alvéolo é como se a gente pegasse uma bexiga e de tanto encher ela ficasse frouxa. Mais ou menos, grosseiramente falando, seria isso, tá? Ele perde a elasticidade, ele fica como se ele ficasse rígido, ele vai se enrijecendo, na verdade, tá, pessoal? E ele não tem mais a capacidade de expandir e voltar. Então, devido ao rompimento dos alvéolos e a formação de tecido cicatricial, ele vai rompendo, vai formando um tecido cicatricial, mas que vai impedindo essa flexibilidade alveolar. Então, por isso, não ocorre trocas gasosas. Quais são as causas e fatores predisponentes para o enfisema pulmonar? Então, ó, a causa exata é desconhecida, mas pode ocorrer como complicação da asma brônquica, do bronquite. O fumo e a poluição ambiental parecem também desempenhar um papel importante ao aparecimento do enfisema. Fatores hereditários,
É maior, né, mais comum em homens acima de 45 anos também, tá? Os sinais e sintomas do enfisema pulmonar é uma tosse produtiva, então tosse secretiva, infecções respiratórias, né, frequentes, anorexia, então a pessoa vai perdendo a fome, perdendo vontade de comer e perda de peso. Outros sintomas: cansaço fácil, porque não tem oxigênio sendo oferecido para suas células, então a célula vai se cansar mais facilmente. Tórax em tonel devido à distensão pulmonar, o rosto apresenta-se avermelhado ou arroxeado, deformações da caixa torácica, porque o pulmão não consegue mais se expandir adequadamente, cianose das extremidades por conta da dificuldade de oferta de oxigênio para os tecidos, deformação das pontas dos dedos que podem ficar achatadas devido à má oferta de oxigênio, tá, pessoal?